Gravando o vídeo anterior, eu pensei nas coisas que eu disse, mas que comumente eu não diria nesse carnaval. E aí me veio a ideia desse vídeo a partir de uma frase que eu ouvi durante o carnaval, que dizia assim: "Tá sem bebê? Eu já sei que tu não vai dizer". Então, tem essa frase que já virou até piada entre amigos e tudo mais, que toda vez que eu escuto eu acabo rindo, porque eu me encaixo completamente nela. Eh, atrás da brincadeira existe uma constatação. Eu realmente só falo certas verdades ou certas coisas quando eu tô bêbado, então essa frase encaixa completamente pra mim. E isso, se a gente parar por 2 minutos pra pensar, é uma coisa pode ser uma coisa fútil, banal, leviana, mas também uma coisa muito séria. Porque beber não é um crime moral, isso é muito legal, te desperta pra fazer coisas que tu nunca faria na tua vida, muito menos que a bebida é uma vilã ou coisa do tipo, longe daqui. Mas porque existe algo estranho em precisar alterar o próprio estado para acessar aquilo que já está dentro de ti, que já mora aqui dentro. Então, eu já percebi isso algumas vezes, todas as vezes que eu bebo muito, eu me passo um pouquinho, eu começo a falar algumas verdades ou pra alguém que tá muito perto de mim, geralmente é minha melhor amiga ou meu namorado, ou pra mim mesmo. Tem vezes que eu me arraso, eu baixo a sarrafo em mim, fico falo: "Olha bicha, te manca, te toca". E aí eu começo a chorar copiosamente por conta disso. Sei lá, a conversa toda vez que eu bebo, a conversa começa sempre leve, e aí a música sobe, o álcool sobe, o corpo relaxa, a vigilância diminui, e de repente eu já tô dizendo as coisas que sóbrio eu nunca diria. Eu falo o que me incomoda, eu admito o que eu sinto, eu digo que eu tô magoado, eu falo que isso aqui me irrita muito, eu confesso que eu tô com medo. Eu falo do que eu gosto, do que eu não gosto, depois eu discordo de tudo que eu falei. E aí, no outro dia, eu não lembro de nada. Mas sempre tem alguém que vai me lembrar, vai fazer questão de me lembrar de tudo que eu aprontei naquela noite. E aí eu fiquei pensando, por que eu precisei beber pra dizer isso? Porque a verdade não nasceu no copo, né? Não foi o copo de cerveja, não foi a Beats que me deixou num estado de, oh meu Deus, como fiquei verborrágico. Não, então quer dizer que já tinha alguma coisa aqui. Por que que eu não tive coragem de falar sóbrio? A pergunta tá sendo essa. Porque já estava em mim. De certa forma, já estava até organizada, pronta pra sair, pronto pra ser expelido. Já estava, de certa forma, pedindo passagem, então o álcool não criou a verdade, ele só suspendeu a censura. E aí, lapada. Justamente essa censura, não aquela censura externa, explícita, mas sei lá. Aquela voz que diz: "Olha, não fala isso. Olha, tu não precisa, vai pegar mal. Não é o momento. Segura, melhor não. Te quieta, caralho". E aí eu seguro, eu engulo, eu reorganizo, eu suavizo, eu transformo o sentimento em argumento racional e pá-pá-pi-pó-pó, e não sei o que, não sei o quê. Só que tudo isso tu vai tornando num silêncio meio elegante, sabe. E aí o que era dor vai virando uma ironia. Só que essa coisa aqui, o corpo sabe, né, ele registra cada palavra não dita. Tá aqui, tem uma memória aqui, tem uma memória aqui. E quando essa vigilância relaxa, bicha, é babado. As frases saem completamente sem edição, completamente sem os pis, e é babado. Porque elas não saem polidas ou elas não são ditas de um modo estratégico, elas são cruas mesmo, e elas saem nuas e cruas desfilando por aí. E talvez o que mais me assuste nisso não seja o fato de eu falar mais quando eu bebo, mas o fato de eu falar menos quando eu tô sóbrio. Porque eu poderia não só ter pensado sobre isso, poderia ter elaborado uma outra forma de chegar ou com a pessoa ou comigo mesmo e trabalhar isso comigo, tipo,
não precisar chegar um momento para que eu haja violentamente, não concorda? Não sei, eu tô concordando comigo. Porque isso revela uma coisa que eu, de alguma forma, preciso encarar. Eu acho que eu tenho uma espécie de medo da minha própria honestidade. Eu acho que não sei, será que eu tenho um certo medo de mim, das coisas, das reações que eu posso provocar nas pessoas, enfim. Não sei. Porque tem uma forma de tu criar uma estratégia comunicacional para que a tua honestidade vulnerável, de alguma forma, ecoe e tu dê passagem para tudo isso que, ah, se tu falou bêbado é porque de alguma forma, né, aquilo precisaria sair, precisava sair. Então, como dizer: "Isso me feriu, isso me deixa inseguro", ou "Eu queria um pouco mais de tal coisa, eu esperava uma outra coisa, ou eu sinto falta de tal coisa". É muito mais fácil dizer tudo isso com um copo na mão, e quem bebe eu acho que vai concordar um pouquinho comigo. Mas eu digo isso sem culpar o álcool, porque eu posso sorrir e dizer: "Ah, eu estava bêbado", mas isso serviria como uma blindagem, não é o caso. Mas eu poderia sobriamente desenvolver formas para comentar sobre isso, e me livrar disso de uma forma que eu lembre no outro dia, sabe. Por que que eu preciso de uma autorização, para ser sincero, então? Quando foi que eu aprendi que dizer o que eu sinto é arriscado demais? Será que eu conheço de menos, então, as pessoas com as quais eu tô me relacionando a ponto de não ter coragem de falar o que eu gostaria, ou ser eu por inteiro com essa pessoa, ou comigo mesmo, né. Lógico, quando eu tô falando de outra pessoa, eu também tô falando de mim mesmo. Enfim, talvez a gente aprenda cedo de que certas verdades incomodam, que certas falas elas mudam muito as coisas, elas mudam as dinâmicas, que certas confissões criam certas consequências, então a gente desenvolve uma habilidade, que é a habilidade de administrar a própria fala, né. A gente acaba calculando um pouco o impacto e protegendo a própria imagem para que alguma coisa não desconfigure essa estrutura mais identitária que a gente tem da gente mesmo. Enfim, e muitas pessoas podem chamar isso de maturidade, eu não sei se eu enxergo realmente isso como uma maturidade, sabe. Eu sempre gostei de pensar como uma grande virtude a sinceridade, claro, quando bem aplicada. Porque, esse cálculo identitário de polimento constante, contínuo para consigo mesmo também pode virar uma prisão e geralmente vira, uma prisão. Por quê? Se eu só consigo acessar a minha verdade quando eu estou alterado, em estado alterado de corpo, de mente ou psicofisicamente, eu estou me podando e alguma coisa está acontecendo aqui, nesta coisa aqui. Então, não existe discurso moral no que eu estou dizendo, mas eu gosto do que o álcool me provocou nesse carnaval para pensar o desejo de falar, o desejo de não segurar tanto, porque eu poderia falar isso de uma forma mais liberal e de uma forma mais, hã, inclusive afetiva com as pessoas as quais ouviram coisas que não deveriam ter ouvido, não da forma como foi ouvido, né, até a forma como eu me trato, principalmente quando o joelho saiu, ali que eu tranquei mesmo, não queria falar nada, acabou tudo pra mim, né. Mas aí quando eu comecei a beber, comecei a chorar horrores. Eu não tinha respeito pelo meu próprio corpo, que eu não me conhecia mais, que bailarino é esse? E agora eu não vou dançar nunca mais, eu vou morrer. Tu não precisava estar aqui comigo, eu falando isso pro meu namorado, né. Tu não precisa ficar aqui comigo, eu sou só um encargo, eu acabei com o carnaval de todo mundo. A frase do carnaval foi essa: "Eu acabei com o carnaval de todo mundo, me deixem aqui, vão embora, vão curtir". Comecei a chorar desesperadamente. Porque ao mesmo tempo que tu precisa criar a coragem sóbrio, é também importante podar que só tem essa violência, essa intensidade tão afoita, de tu falar o que fala quando tá bêbado, porque tu ainda não administrou eh, esse outro lugar, essa outra dimensão em ti mesmo, sabe. Enfim, pra não precisar sair atropelando todo mundo, enfim, porque a sinceridade embriagada ela pode ser intensa demais, ela é geralmente violenta demais e enfim, não precisa ser assim, porque ela pode ser mais responsável e lógico, obviamente eu tenho tentado trabalhar isso em mim e eu tô gravando esse vídeo para que o Robson do futuro assista isto, veja isto e ó, bicha, se conserta, né. Tu melhorou ou tu piorou?
Tô aqui, só de olho. Então, eh, hum, eu não confundo um impulso com uma autenticidade, não. Eu só gostaria de equilibrar melhor as coisas para que essas coisas não precisassem vazar dessa forma. Enfim, existe uma maturidade mais profunda, eu anoto aqui, que talvez esteja entre os 2 extremos. Gente, eu tô tentando viver entre extremos, porque eu sou um cara extremamente extremado. Extremamente extremado. Então, tipo, eu sou 8 ou 80 ai, gente, e isso não é uma coisa boa. Na maior parte das vezes isso não é uma coisa boa, apesar de eu ser assim. Porque se trata de estar entre os 2 extremos para que não seja uma repressão total, nem uma explosão alcoólica, né. Uma honestidade sóbria, uma coragem tranquila, uma espécie de serenidade também com como tu estás vivendo aquele momento, enfim, uma fala que não precisa de uma plateia também alterada para ouvir as coisas que eu tinha para dizer, isso cabe também. Eu ainda estou aprendendo isso, obviamente, mas ainda me pego rindo dessa frase, né, "tá sem beber, já sei que não vai dizer nada, quando beber vai começar a falar tudo", né. E eu acho ela engraçada, porque eu não vou ignorar isso, né, que espero que mesmo sóbrio, consciente, mesmo me tremendo um pouco, eu consiga dizer as coisas da forma como elas podem ser ditas e devem ser ditas para as outras pessoas e para mim mesmo, me acolhendo com um pouquinho mais de carinho, não me maltratando da forma como eu me maltratei nesse carnaval por um erro que eu cometi, enfim. E talvez a pergunta que fica pra mim e pra ti é, não sei, o que que tu consegue dizer quando tu tá alterado? Tu fala muita merda também? Enfim, eu acho que eu fico mais lúcido quando eu tô bêbado. Ai, que ódio.